Bem, pessoal, boa tarde. Vamos aqui, diante dessa imagem, né, a gente verificar os termos de posição. Então, proximal, medial, distal, anterior, posterior, né? Então, vamos verificar aqui. Ó. Olha só, vamos começar com o medial, lateral e mediano. Então, vamos lá em cada um deles. Você lembra que dentro dos planos de secção do corpo, um dos planos é o plano de secção que passa aqui, cortando o indivíduo ao meio em metades essas que são direita e esquerda. Né? Então está aqui metade direita e esquerda. E aí nós vamos ter a seguinte questão. Eu tenho duas estruturas quaisquer, certo? Vamos supor que eu tenho o polegar e o dedo mínimo, certo? E aí você pega essas duas estruturas anatômicas e verifica qual delas está mais perto, né, numa linha reta aqui, ó, qual delas está mais perto do plano mediano. A estrutura que estiver mais perto do plano mediano será considerada uma estrutura medial. Portanto, a outra, que está mais distante do plano mediano, será o seu contrário, será a lateral. Então, nós vamos ter aqui o dedo mínimo, né, por estar mais próximo do plano mediano, vai ser uma estrutura medial. O polegar, por estar mais distante do plano mediano, será uma estrutura lateral. E toda e qualquer estrutura que estiver ao longo do plano mediano será considerada uma estrutura, portanto, mediana. Você percebe aí que na estrutura mediana não há comparações. Ela é mediana pelo simples fato de estar ao longo do plano sagital mediano, que é o plano que divide o corpo em metade direita e esquerda. As outras duas estruturas, como nós já havíamos falado, vamos dar um zoom aqui, certo? Você tem aqui a coluna vertebral na posição do plano mediano. Vamos pegar aqui, por exemplo, esses dois ossos, né? O rádio e a una. Perceba que a una está muito mais próxima do plano mediano do que o rádio. Então, o rádio é lateral, a una é medial quando comparada os dois. Agora, se nós temos, por exemplo, certo? Continua aqui o plano mediano como nossa referência. Aí eu vou ter o rádio como uma das estruturas selecionadas aí, o rádio, certo? E vou também marcar essa falange do polegar, falange distal do polegar. Então nós vamos ter, ó, você percebe aí que o rádio está muito mais próximo do plano mediano do que a falange do polegar, a falange distal do polegar. Então, o rádio agora, comparado com a falange do polegar, o rádio se encontra medial, em comparação com a falange do polegar, que se encontra lateral. Naquele outro exemplo que nós havíamos dado, né, nós colocávamos o rádio e a una. Perceba que entre os dois, o rádio sim está mais distante do plano mediano do que a una. Então a una é medial, o rádio é lateral, tá certo? Agora vamos a outra situação, outra denominação de termos de posição, que é o superior e o inferior. Esse daí a gente não vai gerar tanto problema, por quê? Tudo aquilo que está mais próximo do plano cranial, cefálico ou superior, que é o plano de delimitação aqui, por sobre a cabeça, tudo aquilo que se aproxima dele vai ser uma estrutura superior. Tudo aquilo, em comparação com a primeira estrutura, né, se distancia desse plano superior, vai ser uma estrutura inferior. Então nós vamos ter, por exemplo, o húmero em comparação com o rádio. Então nós vamos ter aqui húmero e rádio. Perceba que o rádio está muito mais distante do plano superior em comparação com o húmero. Portanto, o húmero é superior e o rádio é inferior. Já se compararmos o rádio com o metacarpo, por exemplo, né, nós já vamos ter uma outra situação. O rádio, nesse momento, está muito mais próximo do plano superior em comparação ao metacarpo aqui. Ó. Vamos selecionar os dois para você ter uma visão global, certo? O rádio está acima, o metacarpo está abaixo, portanto o rádio é superior, o metacarpo é inferior. Outro termo que nós vamos ter é a seguinte situação, anterior e posterior. Então nós vamos lá. Aqui o osso do quadril, então o que é anterior e posterior?
Anterior é tudo aquilo que se aproxima do plano ventral, do plano de delimitação que passa na frente do indivíduo. Então, portanto, aquilo que está na frente, resumidamente, é aquilo que está atrás. Seria anterior e posterior, respectivamente. Então, nós vamos ter duas situações. Esse osso, essa superfície do osso do quadril, que é a porção ilíaca, né, o ilho, e essa porção aqui, que é a porção do pubis, né, todos pertencentes ao osso do quadril. Perceba que o pubis está muito mais voltado para frente do que o ilho. Vamos no mais nítido ainda. Você pega sacro, que é o osso sacro, com o pubis. Perceba que o sacro, né, está localizado aqui na porção posterior do corpo, o pubis localizado na porção anterior do corpo. Né? Vamos pegar aqui essa vértebra. Vértebra, vista anterior da vértebra, vista posterior da vértebra. Vamos visualizar assim, lateralmente. Vou apagar aqui só para que a gente possa visualizar tranquilamente a vértebra. Aí você tem aqui, vou apagar aqui essa costela também. A vértebra é composta por uma estrutura aqui chamada corpo vertebral. E essa outra estrutura chamada processo espinhoso. Então, devido ao fato do corpo vertebral estar muito mais próximo da parte ventral do corpo, em comparação com o processo espinhoso, o corpo vertebral será dito anterior e o processo espinhoso será dito posterior, considerando a distância para a parte anterior do corpo, a parte ventral do corpo. Ok? Agora vamos a um outro exemplo que é proximal e distal. Esse, boa parte dos alunos confundem muito. Então vamos lá. Inicialmente a gente tem que estabelecer um ponto raiz, um ponto de início de alguma estrutura anatômica ou região. Então nós vamos estabelecer um ponto raiz aqui, que já não a gente, mas já é sabido, que é o ombro. Né? Para usar proximal e distal, as estruturas comparadas têm que ser contínuas uma à outra e ao ponto raiz. Então, o ponto raiz é o ombro. O que é contínuo ao ombro? Todo o membro superior. Então, se eu comparar quaisquer estruturas aqui do membro superior em relação à distância para o ponto raiz, que é o ombro, eu vou poder usar proximal e distal. Por exemplo, aqui, né, vamos pegar o húmero e o rádio. O húmero está muito mais próximo do ombro do que o rádio. Ok? Portanto, o húmero será uma estrutura proximal, porque está próxima à origem do membro superior, no caso. E o rádio será distal, porque em comparação ao húmero, ele está muito mais distante da sua origem, que é o ombro, a origem do membro superior. Então nós temos essa situação. Podemos ter também a seguinte comparação, né? Aqui tá, você percebe que está muito parecido com superior e inferior. Só que o superior e inferior não necessita de um ponto de referência, no caso, a raiz do membro. O ponto de referência do superior e inferior é a parte superior do corpo, lá o plano cranial. Aqui no proximal distal, obrigatoriamente eu tenho que fixar um ponto raiz. Se fôssemos ir para o membro inferior, o ponto raiz é o osso do quadril. Então, que eu comparo em relação à distância do ponto raiz do membro inferior. Então, vamos lá. Vou usar aqui uma estrutura, vou virar aqui, ó, certo? Vista posterior do fêmur, aqui o fêmur, e eu vou pegar só essa região aqui do quadril. Então, nós vamos ter o ponto de referência é o osso do quadril. E aí eu vou ter essa estrutura chamada trocânter maior, certo? E essa região chamada tuberosidade glútea do fêmur. Perceba que o trocânter maior está muito mais próximo, certo? Está muito mais próximo da raiz do membro do que a linha, a tuberosidade glútea. Olha a distância percorrida até a tuberosidade glútea. Olha a distância percorrida somente até o trocânter. Então, o trocânter está muito mais próximo do início do membro inferior, que é o quadril, em comparação com a tuberosidade glútea. Portanto, trocânter maior é proximal, tuberosidade glútea é distal. Eu não posso comparar, por exemplo, vamos comparar aqui o húmero com o fêmur. Qual dos dois é proximal? Não dá porque, lembra como eu disse no início, as duas estruturas comparadas devem ser contínuas, na verdade, devem ser contínuas uma à outra.
O húmero pertence ao membro superior, o fêmur pertence ao membro inferior. Então não há possibilidade dessa comparação, tá ok?